יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus, estamos aqui de volta, dando seguimento, ao nosso estudo em Gênesis. E nós hoje vamos abordar outro assunto muito importante. Nós vamos só rememorar, porque nós vamos dar seguimento do versículo 7. Mas para que a gente possa ter em mente aquilo que a gente já falou no último vídeo, que foi só dedicado ao versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Bem, nós vamos ver, e já falamos isso, que na realidade a mulher e o homem deixaram ser estimulados, enganados pela serpente, no sentido não de engano, mas a parte do desejo deles, a ganância deles, para obter algo a mais. Essa é a realidade. E nós vamos ver no segmento aqui que eles tentam diluir essa culpa, eles tentam sair dessa responsabilidade. Mas a grande verdade é que a serpente apenas soube ponto certo de deixá-los ali com desejo de obter alguma vantagem. Então vamos ver aqui agora. Versículo 7, vamos dar seguimento aqui. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Na realidade, eles caíram na real, caiu a ficha. A realidade foi totalmente diferente do que haviam sonhado, do que haviam imaginado, do que havia na sua expectativa, na sua ilusão, influenciados pelas falsas promessas da serpente, que é, no caso, o símbolo de Satanás. Completo engano. Seus olhos se abriram e perceberam que nada do que fora prometido se realizou. Não receberam nenhum poder e não foram atendidos nem na sua ganância, nem na sua soberba. Muito pelo contrário, viram aflorar a sua nudez, que antes não estava exposta. Se nós voltarmos a Gênesis capítulo 2, versículo 25, lá somos informados que o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E sabe por quê? Porque ainda eram seres genuinamente espirituais. Tinham a sua vida gerido pelo domínio do Espírito e não pela carne, como agora. Teve a explosão da carne. A carne foi estimulada. Então, nós vemos que isso vai gerar consequências até os nossos dias de hoje. Nós vamos abordar isso aqui. Vai representar alterações que estão válidas e nós vamos acompanhar essa evolução até os nossos dias, em que a mulher está aí exposta, que a mulher está aí praticamente despida,
em toda e completa exposição. Agora, o que significou a exposição da nudez nesse momento aqui? Significou a exposição da parte mais linda e agradável aos olhos do ser humano, no caso da mulher, mas também a parte mais sensível e frágil, a parte que se contamina com facilidade, que se corrompe, que se decompõe e que cheira mal. Antes, a carne estava bloqueada e totalmente submissa ao espírito, pois assim o homem fora criado. Dessa forma, não se contaminava, mas depois da desobediência, tornou-se a parte mais fraca. Em seguida, foi iniciada uma guerra violenta e sem tréguas, que vai perdurar até a volta do Senhor Jesus, que é a luta do Espírito versus carne, que o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. No primeiro versículo, ele nos ensina a permitir o domínio do Espírito e não da carne. Isso quer dizer que ele nos estimula a nós procurarmos, lutarmos e para que haja predomínio do Espírito sobre a carne. Aliás, me foi descrita certa ocasião em que, para justificar essa posição e essa luta, me foi dado o seguinte exemplo, que havia uma tribo lá na China, um homem que na China estimula muito, as brigas de cães, inclusive são brigas e investimento em apostas muito grande. Mas tinha um homem que ele tinha 2 cachorros, um branco e um preto, e todas as vezes ele levava para as lutas, para as rinhas lá, para as arenas, e ele apostava, no que ele apostava, o seu cão ganhava, o branco ou o preto. E alguém, durante um período, o inquiriu a respeito. Mas qual é o segredo que você faz para que o seu cão que você quer venha e ganhe aqui? E ele disse, é muito simples, eu alimento mais aquele a quem eu quero que ganhe. Então está aí o segredo, está aí o ensinamento. Você tem que aprender a nutrir mais. No caso, o espírito e não a carne, se você quer que o espírito ganhe. Então ele fez isto e fazia isto e não dava outra. Aquele que ele alimentava mais. Então isso é um ensinamento para nós. Se nós quisermos que o espírito possa dominar a carne, nós temos que alimentá-lo. E obviamente o alimento é totalmente diferente do alimento que é fornecido para que aquele que queira ganhar, no caso, que a carne ganhe. Então, essa batalha, Paulo nos diz que nós iremos ver essa batalha ferrenha até a volta do Senhor Jesus. A carne, ela tem uma tendência suicida, ela tem uma tendência para a morte. Ela sabe o que espera, mas em nenhum momento ela deixa de caminhar para a morte. A tendência do Espírito é a salvação, é a eternidade, é manter-se junto do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Perceber que estava nu significa passar a exaltar e valorizar o seu corpo, deixando aflorar o desejo de expor e exibir o seu corpo. No primeiro momento, nós vamos ver que eles se sentiram impactados pela exposição carnal e tiveram vergonha dessa exposição.
mas no início. Depois vão se acostumando e essa postura inicial vai mudando progressivamente com o passar do tempo, como nós iremos ver a seguir. A sua primeira reação é fazer uma roupa para esconder a sua nudez. Infelizmente, escolheram um material precário e temporário, folhas de figueira. Isso demonstra que um homem não tem capacidade nem poder para cobrir a sua nudez, ou melhor, cobrir o seu pecado. A sua solução sempre vai ser ineficaz e temporária. Com o tempo, a exposição do corpo passou a ser um desejo do casal, sendo mais evidente ou mais pronunciado na parte da mulher. A curiosidade sobre o corpo da mulher passou a dominar o pensamento do homem e da sociedade. Na realidade, no início houve uma pressão para a exposição do corpo feminino. Com a evolução, foi se adaptando o comprimento da saia, foi diminuindo as roupas, nós vamos para as roupas de banho na praia e sucessivamente nós vamos que essa evolução vai cada vez tornando menores as roupas de banho, as peças de banho, os biquínis. Depois do biquíni, que já foi um escândalo, depois foi evoluindo até nós temos hoje o fio dental. Então, na fase inicial, houve a exploração na mulher pela sua nudez. Nós vemos isso primeiro nos prostíbulos, onde ela era explorada pelos gigolôs, pelos donos de prostíbulos, e foi caminhando, e a mulher posteriormente passou a gostar dessa situação, dessa exposição. A mulher começou a valorizar essa exposição. No início ela foi explorada financeiramente, mas Satanás é muito esperto. Satanás, ele tem um conhecimento muito grande. Ele tem uma condição de iludir a mulher. E ele vai deixando que ela vai caminhando nesse caminho sem retorno, sem volta. Nós vemos recentemente, a fase dos nudes, em que a mulher tirava fotografia despida, nua, plenamente nua, e mandava, sem nada, muitas vezes apenas para exibição. E recebia também, quer dizer, havia troca, mas a procura maior era pela nudez feminina. E essa troca não havia, no caso, lucro para a mulher, ela não obtinha nenhuma vantagem financeira. Satanás a orientou. Peraí, você está mandando isso de graça? Não, vamos arrumar uma maneira de você poder receber, poder ganhar. E aí surgiu aí essas plataformas, OnlyFans e outras semelhantes, já tem no Brasil mais de 2 ou 3, não sei. Então, hoje a mulher está ganhando com o seu corpo, ganhando com a sua nudez, explorando, não deixando mais ser explorada. E alguns dizem, não, eu não vou postar nada, eu vou colocar nessa plataforma porque eu vou ganhar, vou ter rendimento. E algumas estão faturando com o seu próprio corpo. Isto aqui, nesse momento aqui, é que é o significado quando eles perceberam que estavam nus, perceberam que tiraram todo e qualquer impedimento para a exposição do seu corpo. Essa é a grande realidade. Então nós vemos que a mulher caminhou desse ponto de exposição do seu corpo, quando viram que estavam nus, entenderam que estavam nus. Elas, a princípio, não tinham ideia de onde isso ia parar. Veio parar aqui hoje em nosso
meio. A mulher não tem nenhum pudor, nenhuma preocupação em tirar sua roupa, em se expor. Muitos já andam, inclusive, com roupas bastante ousadas, né? Bastante agressivas. A parte expor os seios, isso aqui, usar sutiã, ninguém usa mais. Ninguém está preocupado com isso. Nós vamos caminhar brevemente com o vestuário para a exposição. Não vai ter mais vestuário. Esse é o caminho que nós estamos trilhando aí no caso. Somente a mulher, né? É a mais focada com relação a isso. Nós vamos passar então agora para o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então nós vemos que a primeira atitude do homem, tão logo ele comete um pecado, uma desobediência, é se afastar do Senhor. Isso é automático. O homem imediato, ele então vai procurar se ausentar da presença do Senhor. E começou aqui no jardim e perpetua até os nossos dias. A primeira coisa que o homem faz quando ele comete um pecado, quando ele cai diante do Senhor pela desobediência, então ele se afasta do Senhor, obrigando ao Senhor a confrontá-lo. Onde estás? Então ele vai dizer: ouvi a tua voz e porque estava nu, tive medo porque te desobedeci e tive vergonha pela exposição da minha nudez e me escondi. Na realidade, o homem está imaginando que ele pode se esconder do Senhor, como se fosse possível nós escondermos de Deus. Então, na realidade, ele teve medo por causa da desobediência e teve vergonha porque ele, nesse fato, ele não imaginava que teria a sua nudez exposta. Na realidade, o Senhor não precisava perguntar. Ele já sabia, mas ele sempre nos confronta nessa situação pós-pecado. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Outra pergunta necessária, mas confrontadora. Diante do confronto, a reação do homem é sempre a mesma. Isso desde aqui o Gênesis, desde o princípio, que é a transferência da culpa. E nós vamos ver que o Senhor vai confrontar todos os participantes deste evento. Vejamos a resposta do homem quando confrontado, quando inquirido. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Simplesmente não tem culpa nenhuma. A culpa é da minha companheira. E ele aproveita ainda para acusar ao Senhor Deus. Foi a mulher que tu me deste. Eu não pedi nada. Aliás, eu estava muito bem só e não precisava desta ajudadora. A ideia foi sua. Agora veja no que deu. Adão esqueceu que foi a ele a quem o Senhor deu o aviso e o alerta. Então, essa é a primeira ação do homem
sempre é de transferir a sua culpa e responsabilidade. Sempre o culpado é o mordomo. Agora vamos ver a resposta da mulher. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A mulher foi no mesmo caminho do homem, usou a mesma justificativa, a transferência de culpa e responsabilidade. O homem acusou a mulher e esta acusou a serpente. A serpente, coitada, vai pagar o par. Para um homem, alguém sempre é o culpado pelas suas falhas, exceto ele. Isso se repete pelos séculos. Não foram honestos em admitir que deram vazão à sua cobiça e ganância. A serpente apenas usou os seus desejos ocultos, vislumbraram a oportunidade de usar a famosa lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Ninguém foi forçado a fazer nada. Na realidade, eles pretendiam alcançar, obter algum tipo de vantagem. Igual aquele cara que cai no famoso conto do pago. Na realidade, ele vai cair porque ele tem o seu propósito de enganar aquela pessoa que aparentemente demonstra ignorância, demonstra simplicidade e que na sua mente é a figura do incauto, do matuto, do bobo. E quem cai na armadilha é ele. Pretendia enganar e sai enganado. Essa é a situação, a realidade em que se encontravam ali o homem e a mulher. Nós vamos deixar o versículo 14 e 15, quando o Senhor vai exercer o juízo dele. Principalmente o versículo 15. É um versículo maravilhoso que nós vamos poder aqui discutir praticamente todo o Evangelho. É inclusive na teologia conhecido como o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo, estamos chegando já ao final, ao tempo estipulado. Mas de qualquer maneira, aqui já nos deu uma boa situação para nós entendermos, inclusive, o atual momento em que vivemos, com essa exposição desenfreada, principalmente da mulher. Do homem também. No OnlyFans tem homens, mas o universo mais predominante é o universo feminino, é a mulher. Essa é que hoje está nadando de braçada em termos financeiros. Muitas abandonaram até os empregos que tinham, porque o volume de ganho é algo assim impressionante, impactante. E isso tudo começou lá em Gênesis, lá no jardim, quando perceberam que estávamos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, seus filhos. Que o Senhor nos abençoe também a continuarmos esse estudo e que possamos cada vez mais nos aprofundarmos. Fazemos esse pedido, esse clamor, essa intercessão. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém.